Fala galerinha, beleza? Professor Beraldo na área aí para mais uma aulinha de ciências para vocês. Então bora estudar comigo, pessoal, vamos lá. Bom, galerinha, a gente tem que conhecer também o nosso principal satélite natural. E quando eu digo em relação à Terra, tá? Que é o nosso único satélite natural, que é a Lua. A Lua influencia muito aqui no planeta Terra, certo? Ela tem influência sobre as marés, principalmente, tá? E sem contar toda a superstição que rola em torno do planeta Terra, certo? Quando se tem relações à Lua, períodos de Lua cheia ou períodos de Lua nova, influencia diretamente na pesca, de acordo com a luminosidade da noite e tudo mais. Mas quando se fala de Lua, a gente tem que lembrar principalmente que a Lua ela passa por fases de acordo com a sombra que a Terra faz nela em relação à posição do Sol, tá? Então a gente tem lá as 4 fases da Lua, que nós vamos ver aí mais a fundo nesse vídeo, como que a Lua tem influência ou realiza influência sobre as marés no planeta Terra. E vamos aproveitar também esse momento que a gente está falando de lua, de sombra, de acordo com as suas fases, e vamos falar sobre a formação dos eclipses. Tudo isso nesse vídeo, aprofundado com imagens, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então bora dar mais uma olhadinha no material, galerinha. Vamos dar uma olhadinha no material para ver se vocês entendem esse conteúdo. Bom, pessoal, aqui a gente vai entender um pouquinho sobre a nossa Lua, certo? A Lua está relacionada diretamente com a Terra e a gente tem um conjunto de movimentos para compreender qual que é a influência da Lua sobre a Terra e tudo mais. Bom, aqui nessa imagem, bem ao centro, a gente tem a Terra e a gente tem a posição que a Lua ocupa em torno da mesma. Tá? E aqui a amplificação dessa posição. A partir disso, a gente tem a classificação de acordo com as fases da Lua. Lua nova, lua crescente, lua quarto crescente, lua crescente, depois lua cheia, depois lua minguante, quarto minguante, minguante e novamente lua nova. O que muda nas fases que a Lua ocupa de acordo com o movimento que ela faz em torno da Terra? Muda a posição que ela ocupa em relação à luz do Sol e a Terra, tá? Nesta posição aqui de lua nova, imaginem que aqui é o Sol, certo? A Lua está sendo iluminada do lado oposto que está em vista para a Terra. Por isso ela é chamada de lua nova, porque ela não é vista no Sol. O lado iluminado não está aparecendo para quem mora na Terra, e sim um lado desiluminado, por isso lua nova. Depois lua crescente, por quê? Uma parte da Lua vai sendo iluminada e mostrada para a Terra, que é o que mostra aqui, ó, essa curvinha mais clara aqui, quer dizer que é o lado da Lua que está sendo iluminado e está sendo visto do planeta Terra. Percebam, ó, a Lua crescente faz um Czinho aqui, ó, Czinho de Lua crescente. Aí ela continua a aumentar a posição que está sendo iluminada. Quando chega mais ou menos na metade, a gente chama de quarto crescente, depois ainda a lua crescente, e quando ela está completamente iluminada, ou seja, o Sol ilumina ela por inteiro na parte que está voltada para a Terra, a gente vai chamar essa lua de lua cheia. Ela continua o seu movimento em torno da Terra e uma parte dela começa a não ser mais iluminada pelo Sol, e a gente enxerga essa parte que não está sendo iluminada. Aí a gente fala que a Lua é em estágio de Lua minguante. Aí ela vai desaparecendo, quarto minguante, até que ela se torna Lua minguante e, novamente, Lua nova. Tá? Isso sempre em relação à posição que ela fica e como nós enxergamos o lado iluminado da Lua. Agora eu tenho um videozinho para apresentar para vocês que mostra muito bem os movimentos da Lua, o lado que da Lua que a gente enxerga e como a mesma muda as suas, né, no caso, fases. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, pessoal. Nesta animação você vai entender os movimentos que a Lua realiza. Também vai saber por que vemos sempre a mesma face do satélite. A Lua realiza 3 movimentos principais: a rotação em torno de seu próprio eixo, a revolução em torno da Terra e a translação em torno do Sol, junto com a Terra. Para dar uma volta ao redor do próprio eixo, a Lua demora 28 dias,
E durante esse mesmo período, ela dá uma volta completa em torno da Terra. Por isso, a parte da superfície da Lua voltada para a Terra é sempre a mesma. Se a Lua não fizesse a rotação, ou seja, se ela não girasse em torno do seu próprio eixo, enxergaríamos todas as suas faces. A posição que ela ocupa em relação à Terra e ao Sol determina o que chamamos de fase da Lua. Quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, não enxergamos sua parte iluminada. É a fase que conhecemos como Lua Nova. Conforme o tempo passa, a Lua se movimenta e torna-se possível enxergar da Terra uma pequena parte iluminada, que cresce gradualmente. 7 dias depois do início do ciclo, ela atinge a fase quarto crescente. Nos próximos 7 dias, a porção iluminada continua crescendo, até atingir sua plenitude, a Lua cheia. A partir daí, a porção iluminada da Lua começa a diminuir, caracterizando a fase quarto minguante. O ciclo se completa quando 28 dias depois não avistamos mais nenhuma parte iluminada da Lua, a fase nova, quando outro ciclo recomeça. Bom, pessoal, esse vídeo mostrou pra gente exatamente tudo que a gente acabou de ver na imagem fixa, né? Em movimento, que fica mais fácil de entender sobre os as nossas fases da Lua. O nosso próximo assunto, pessoal, é quando você tem a interceptação da luz do Sol de chegar na Terra ou até mesmo da luz do Sol de chegar na Lua, o que a gente chama de eclipse. Tá? Nós temos aqui na Terra 2 tipos de eclipse, o eclipse lunar e o eclipse solar, como mostra a imagem. E como que se dá esses eclipses? No caso do eclipse lunar, a Lua se posiciona exatamente na sombra que a Terra faz. Nesse caminho aqui, ó, a gente tem o Sol, a luz que o Sol emite, ilumina um lado da Terra, do outro lado é noite, e exatamente desse lado, onde você não tem nada de luz, é a sombra por completo, o escuro, tá? Que a gente chama, aí a Lua vai ficar. Esse é um eclipse lunar. No caso do eclipse solar, é diferente. Você tem a posição Sol. No meio do caminho entre o Sol e a Terra, a Lua se posiciona. E exatamente no lugar da Terra, aonde você tem a sombra, na verdade o escuro, né, completo, por causa da falta de iluminação causada pela Lua, né, já que ela impede que a luz do Sol chegue até o planeta. E aí aqui na Terra você vai ter o eclipse solar. Neste pontinho, quem vive aqui não conseguirá enxergar o Sol, porque a Lua está na frente. E aqui, no caso do eclipse lunar, quem se encontra desse lado da Terra não vai enxergar a Lua, porque a Terra está na frente da iluminação do Sol. Sempre lembrando que o Sol é uma estrela, então ele possui luz própria, e a Terra e a Lua, no caso a Lua sendo o satélite e a Terra sendo o planeta, elas dependem da iluminação do Sol para conseguir aparecer, certo? Então esse é o caso dos eclipses. Ainda falando sobre a Lua, é importante que a gente saiba que a Lua também tem influência nas marés aqui no planeta Terra. Por quê? Nós sabemos que esses corpos grandões, como o Sol, Lua e outros planetas, eles têm influência gravitacional, ou seja, eles têm a capacidade de atrair corpos para próximo deles, certo? No caso aqui, o planeta Terra é muito grande para ser atraído, mas a água que se encontra no planeta Terra, como ela é uma massa móvel, ela pode ser atraída sim. Neste caso aqui da primeira imagem, a gente tem a formação das marés vivas, que acontecem no estágio de lua nova e lua cheia. Por quê? A atração gravitacional, ela coincide sendo a atração do Sol e da Lua para a mesma direção. Por isso a gente vai ter uma maré mais alta, uma maré que a gente chama de maré viva. Enquanto que aqui na imagem de baixo, a gente tem uma maré morta porque não coincide a atração gravitacional do Sol e da Lua. Cada um vai atrair para a sua posição. Por isso, a gente vai ter uma maré morta. Aqui apenas a maré lunar e aqui apenas a maré solar. No caso, as marés mortas são ocasionadas pela Lua minguante e pela Lua crescente. Maré viva, Lua nova e Lua cheia. Maré morta, Lua minguante e Lua crescente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí tudo em relação aos movimentos que a Lua faz, tá?
as suas fases, qual que é a influência da Lua sobre as marés, como que acontecem os eclipses, tá? É uma explicação bem simples, mas que pode ajudar a gente a compreender esse assunto, tudo bem? Obrigado pela atenção aí na aula, pessoal. Espero que vocês tenham realmente entendido tudo isso que foi falado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo o que eu falei sobre esse assunto, certo? E se por um acaso vocês não entenderam, dá uma rebobinada aí no filme. Ô, professor, rebobinada. Dá uma voltada aí no vídeo, certo? Dá uma voltadinha no vídeo, assiste novamente tudo o que vocês têm dificuldade e depois, ó, bola pra frente, pessoal. Um abraço do Pro Beraldo e até a nossa próxima aula.